Um silêncio pesado, interrompido por vozes distantes tentando conter o caos. Líderes se levantam, declaram, suplicam, cessar fogo. Mas por quê? Mesmo diante do clamor pela paz, o mundo continua tremendo. O ar parece carregado, não apenas de fumaça, mas de inquietação. Você sente isso? Como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando palavras de esperança são pronunciadas. Agora, observe comigo. Na notícia de hoje, nações como Brasil, México e Colômbia se unem em um apelo urgente: parar a guerra no Oriente Médio. Um pedido coletivo, um desejo humano profundo. Mas será que a paz pode ser estabelecida apenas por decisões humanas? Ou existe algo mais profundo acontecendo dentro do coração das próprias nações? Abra comigo o livro do Apocalipse. Leia atentamente estas palavras. No momento em que o cordeiro abriu o segundo selo, saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra. Apocalipse 6:4. Guarde essa frase por um momento. Tirar a paz da terra. Perceba, não fala apenas de batalhas isoladas. Fala de uma condição, de um estado onde a paz deixa de habitar. E então eu te pergunto, quando líderes pedem paz, mas os conflitos continuam surgindo em diferentes partes do mundo, o que isso revela sobre o interior da humanidade? Observe este detalhe comigo. O pedido de cessar fogo nasce do desejo sincero de evitar sofrimento. Mas ao mesmo tempo, ele revela que a paz já foi quebrada, que algo já se perdeu antes mesmo das palavras serem pronunciadas. E talvez a questão não seja apenas silenciar armas, mas compreender por que elas continuam sendo levantadas. Poucos percebem isso quando leem este versículo. A retirada da paz não começa nos campos de batalha. Ela começa no coração, nas intenções, nas escolhas invisíveis. E quando isso se espalha, alcança cidades, nações, continentes. Agora me diga, quando você olha para esse cenário, líderes pedindo paz enquanto o mundo permanece em tensão, isso te traz conforto ou inquietação? Se essas reflexões estão despertando algo dentro de você, considere caminhar mais profundamente por essas palavras. E se fizer sentido, permaneça comigo até o fim, porque ainda há camadas que poucos escolhem enxergar. Existe algo aqui que precisa ser observado com mais calma, porque quando você lê esse trecho, não se trata apenas de um evento isolado. Abra comigo novamente. Leia com atenção, como se cada palavra estivesse sendo revelada pela primeira vez. E foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6:4. Percebe isso? Não é apenas a retirada da paz. Há também a permissão para o conflito. Uma grande espada. Um símbolo forte, direto, impossível de ignorar. Agora pare por um instante, respire e reflita comigo. O que representa essa espada nos dias de hoje? Seriam apenas armas físicas? Ou também palavras que ferem, decisões que dividem, interesses que colidem? Quando você observa líderes de diferentes países pedindo cessar fogo, existe algo nobre nisso, um esforço visível de conter a dor. Mas ao mesmo tempo, isso revela que a espada já está em movimento, que as tensões já foram liberadas antes mesmo dos pedidos de paz. E aqui existe um ponto que quase ninguém comenta. A espada não aparece primeiro. Ela surge depois que a paz já foi retirada. Guarde isso, porque talvez este seja um dos detalhes mais profundos desse trecho. O conflito visível é consequência de algo invisível. Agora olhe novamente para o cenário atual. Nações tentando intermediar, vozes diplomáticas buscando equilíbrio. Mas por que esse esforço precisa ser constante? Porque a paz parece sempre algo que precisa ser restaurado e nunca plenamente estabelecido. Leia comigo mais uma vez, lentamente. Para que os homens se matassem uns aos outros. Não fala de um único povo, não aponta um lado específico, fala da humanidade, de relações quebradas, de ciclos que se repetem. E isso nos convida a uma reflexão desconfortável. Será que o problema está apenas nos conflitos que vemos
ou também naquilo que cultivamos dentro de nós, mesmo em tempos de aparente tranquilidade? Observe atentamente. O Apocalipse não descreve apenas acontecimentos externos. Ele revela estados do coração humano. E quando você conecta isso com o mundo atual, algo começa a fazer sentido, não como resposta definitiva, mas como alerta silencioso. Agora eu quero te ouvir. Quando você lê esse trecho e compara com o cenário de hoje, o que isso desperta em você? Te faz questionar algo? Te traz alguma percepção diferente? Deixe sua reflexão nos comentários, porque às vezes, ao expressar o que sentimos, começamos a enxergar aquilo que antes passava despercebido. Agora caminhe comigo por um instante mais profundo, não apenas olhando para nações, mas para pessoas, para sentimentos, para aquilo que não aparece nas manchetes. Quando você vê líderes pedindo cessar fogo, isso toca algo dentro de você? Talvez esperança, talvez cansaço, ou talvez uma pergunta silenciosa. Por que isso continua acontecendo? Observe este detalhe comigo. O ser humano sempre busca a paz depois que sente a dor, raramente antes. E isso revela algo importante, não apenas sobre guerras, mas sobre a própria condição humana. Abra comigo mais uma vez o Apocalipse. Leia com atenção. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Apocalipse 9, 21. Poucos percebem a profundidade desse versículo. Não é apenas uma lista de erros. É uma descrição de resistência, de um coração que, mesmo diante das consequências, permanece no mesmo caminho. Agora pense comigo, quando conflitos surgem, cessam, e depois voltam em outro lugar. Isso não parece um ciclo, uma repetição, como se algo não estivesse sendo realmente transformado, apenas interrompido por um tempo, e talvez seja isso que mais inquieta. Não é apenas a existência da guerra, mas a persistência dela, mesmo depois de tanto sofrimento, mesmo depois de tantos pedidos de paz. Guarde essa pergunta por um momento. O que precisa mudar para que a paz deixe de ser apenas um intervalo e se torne uma realidade? Quando você compara essas palavras com o mundo atual, algo chama a atenção. O Apocalipse não fala apenas de destruição. Ele revela uma dificuldade humana de mudança, de arrependimento, de revisão de caminhos. E isso não se limita a governos, nem a fronteiras. Isso começa no indivíduo, em escolhas pequenas, em pensamentos silenciosos, em atitudes que ninguém vê. Agora eu te pergunto com sinceridade: será que a paz que o mundo procura externamente já foi verdadeiramente buscada internamente? Porque, sem essa transformação, os pedidos de cessar-fogo podem até silenciar armas por um tempo, mas não necessariamente silenciam as causas. E talvez seja por isso que, geração após geração, a história parece ecoar os mesmos sons: conflito, tentativa de paz, novo conflito. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que também observa o mundo e se pergunta sobre essas coisas. Às vezes, uma única conversa pode abrir caminhos que antes estavam fechados. Existe um ponto aqui, quase escondido, silencioso, mas profundamente revelador. Algo que muitos passam por alto quando leem o Apocalipse. Observe comigo com atenção redobrada. Nem sempre o texto fala apenas de destruição visível. Às vezes, ele revela sistemas, estruturas, influências que moldam comportamentos coletivos. Abra comigo no capítulo 13. Leia devagar. E foi-lhe dado poder sobre toda tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13, 7. Percebe a amplitude disso? Não está limitado a um território. Não está preso a uma única cultura. É algo que alcança todos. Agora reflita comigo. Quando vemos conflitos surgindo em diferentes partes do mundo, quase simultaneamente, quando decisões de alguns impactam multidões, quando tensões se espalham além das fronteiras, isso não revela como tudo está interligado? Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. A influência não é apenas local, ela é global. E muitas vezes, invisível. Ideias, narrativas, interesses.
Movimentos que percorrem o mundo sem precisar de fronteiras físicas. E então, quando uma guerra começa em um lugar, seus efeitos ecoam em outros. Economia, política, emoções coletivas, até mesmo o medo. Guarde isso, nem todo conflito começa onde ele aparece. Agora volte o olhar para a notícia. Nações tentando intervir, buscando equilíbrio, tentando conter algo que já ultrapassou limites geográficos. Isso mostra o quanto o mundo se tornou sensível às ações uns dos outros. Mas também levanta uma questão profunda. Se tudo está conectado, o que acontece quando as raízes do conflito também estão? Leia esse trecho novamente comigo. Sobre toda tribo, povo, língua e nação. Não é apenas domínio, é alcance, é influência que atravessa diferenças. E talvez isso nos convide a refletir sobre algo mais íntimo. Quais influências têm moldado o coração humano hoje? Quais vozes têm sido mais ouvidas? Quais valores têm sido fortalecidos ou enfraquecidos? Porque, antes de qualquer decisão internacional, existem correntes invisíveis guiando pensamentos, escolhas e caminhos. E quando essas correntes não são percebidas, elas continuam agindo, silenciosamente. Se essa mensagem tocou algo mais profundo em você, talvez seja importante guardar este vídeo e quem sabe enviar para alguém que também sente que há mais acontecendo do que aquilo que os olhos conseguem ver. E então, o silêncio volta. Não porque tudo foi resolvido, mas porque, por um instante, tudo parece suspenso. Como se o mundo prendesse a respiração, esperando o próximo movimento. As vozes que pedem paz ainda ecoam. Os conflitos ainda deixam marcas. E o coração humano continua entre o desejo de reconstruir e a dificuldade de transformar. Agora, caminhe comigo para um último trecho. Abra o Apocalipse, capítulo 21. Leia com calma, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. Percebe a diferença? Aqui, não há negociação, não há cessar-fogo, não há tensão entre nações. Há algo completamente diferente. Uma realidade onde a dor não encontra mais espaço, onde aquilo que hoje parece impossível, simplesmente não existe mais. Guarde essa imagem por um momento, porque ela não aponta para o que o mundo está fazendo, mas para aquilo que ainda está além dele. Agora volte o olhar, suavemente, para tudo que vimos. Nações pedindo paz, conflitos que insistem em permanecer, corações que desejam mudança, mas enfrentam suas próprias resistências. E no meio de tudo isso, um convite silencioso, não para prever, não para concluir, mas para refletir. O que o seu coração sente ao ver o mundo buscando algo que ainda não consegue sustentar plenamente? Será que a paz que tanto se busca fora aponta para uma necessidade ainda mais profunda dentro? O Apocalipse não termina em caos, ele termina em restauração. Mas até lá existem caminhos, escolhas, consciência e percepção. Talvez o mais importante não seja tentar entender tudo, mas permitir-se perceber, sentir e questionar. Porque às vezes é no silêncio dessas perguntas que algo começa a mudar. E agora eu quero te ouvir. Quero saber sua percepção sincera. Quando você observa essa notícia e lê essas palavras do Apocalipse, o que passa pelo seu coração? Deixe sua reflexão nos comentários. E se este vídeo falou com você, o seu like ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.